E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo do circuito RLC sem gerador, analisando o amortecimento crítico, situação em que γ, o fator de amortecimento, possui um valor intermediário. Neste caso, γ sobre 2 é igual a ω0. Consequentemente, a equação característica nos fornece apenas uma raiz real, pois γ² sobre 4 é igual a ω0 ao quadrado, anulando a raiz quadrada. Sendo assim, a única raiz real é igual a -γ sobre 2. E neste caso, a intensidade da corrente elétrica I em função do tempo t, a solução geral assume a seguinte expressão: uma constante A vezes a exponencial de RT mais uma constante B vezes o tempo t vezes a exponencial de RT, em que R é igual a -γ sobre 2. Muito bem, observe a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Vamos agora determinar como a carga elétrica armazenada no capacitor varia com o tempo t. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão: dQ é igual a I dt. A partir de agora eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. E com isso, obtemos a integral de dQ, é a carga Q em função do tempo, e isso é igual à integral de I em função do tempo t dt. Muito bem? Aqui cabe uma observação importante, conforme eu fiz no vídeo anterior. Ao resolver essa integral sem os limites de integração, você não precisa, no final dos cálculos, inserir uma constante arbitrária, pois as duas constantes necessárias para a resolução desse problema de valor inicial já foram inseridas na expressão de I em função do tempo t. São as constantes A e B. Logo, basta simplesmente resolver a integral sem inserir uma terceira constante. Então vamos lá. A carga Q em função do tempo t é igual. Nós temos A vezes a integral da exponencial de RT dt mais B vezes a integral de t vezes a exponencial de RT dt. Essa primeira integração é fácil de ser resolvida. Nós vamos encontrar o seguinte resultado: A sobre R vezes a exponencial de RT. Observe que, ao derivar este termo, você recupera a expressão anterior. Observe o cálculo. A derivada da exponencial de RT é justamente a exponencial de RT vezes a derivada do expoente em relação a t, que é justamente r. Simplificando R com R, você obtém A vezes a exponencial de RT, como deve ser. Muito bem? Mais B vezes a integral de t vezes a exponencial de RT dt. Essa integração eu vou resolver utilizando a técnica de integração por partes. Eu vou colocar aqui a expressão que me permite resolver essa integral. Então vamos lá. A integral de f de t, g' de t, dt é igual a f de t vezes g de t menos a integral de f' de t vezes g de t dt. Muito bem? Eu vou assumir nessa integração que a função f de t é igual a t, pois neste último termo, ao derivar f em relação ao tempo t, nós vamos encontrar 1 como resultado, facilitando a integração desse último termo. Então vamos lá. A integral de t vezes a exponencial de RT dt é igual. F de t eu vou copiar novamente. T. Se g' de t é a exponencial de RT, a integral da exponencial de RT, conforme vimos há pouco, é a exponencial de RT sobre R.
menos a integral de f' de t, que vale 1, conforme eu disse anteriormente, g de t dt. G de t é a exponencial de RT sobre R. Logo, nós temos a integral de 1 sobre R exponencial de RT dt. Sendo assim, a integral de t vezes a exponencial de RT dt é igual. Nós temos no primeiro termo t sobre R exponencial de RT menos 1 sobre R, uma constante que sai da integração, vezes a integral da exponencial de RT dt, que é justamente a exponencial de RT sobre R. Consequentemente, aparece Rzinho ao quadrado no denominador. Logo, a carga Q em função do tempo t fica dada pela seguinte expressão. Então vamos lá. Qzinho em função do tempo é igual a sobre R vezes a exponencial de RT mais B multiplicando todo este termo. Portanto, mais B sobre RT exponencial de RT menos B sobre R ao quadrado exponencial de RT. Vamos deixar essa expressão um pouco mais enxuta. Eu vou colocar alguns termos em evidência. Então vamos lá. Eu vou colocar a exponencial de RT sobre R em evidência. E, portanto, este termo vai multiplicar A mais. Aqui nós temos B em evidência que multiplica T menos 1 sobre R. Muito bem. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, eu vou inserir duas condições iniciais para que a gente possa determinar as constantes A e B nesse problema de valor inicial. Eu vou assumir que, no instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica no circuito vale zero e a carga armazenada no capacitor é igual a Q0. Consequentemente, nós vamos encontrar a seguinte relação. Vamos começar com a corrente elétrica. O I vale zero no instante t igual a zero. Esse termo desaparece. 0 vezes B exponencial de RT dá zero. Esse termo desapareceu. Portanto, 0 é igual a A vezes 1. A exponencial de 0 é 1. Consequentemente, A é igual a zero. Logo, eu já posso eliminar este termo na solução I de t. Da mesma forma, A desaparece na solução da carga em função do tempo t. Muito bem? Então vamos registrar este fato. I igual a zero no instante t igual a zero nos levou a A igual a zero. Muito bem? Bom, vamos determinar agora o coeficiente B. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão da carga. Quando a carga Q vale Q0 no instante t igual a zero, nós vamos encontrar a exponencial de zero é 1, portanto, 1 sobre R, que vai multiplicar este termo. Então, aqui nós temos B, que multiplica. Se t é igual a zero, nós vamos encontrar B multiplicando menos 1 sobre R. Muito bem? Consequentemente, nós temos menos B sobre R ao quadrado. Logo, o coeficiente B, a partir dessa condição, já expressando o resultado aqui, ele é igual a menos Q0 vezes R ao quadrado. Menos Q0 vezes R ao quadrado. Então, vamos dar o devido destaque para o coeficiente B adquirido.
Muito bem. Bom, vamos agora, assim como eu fiz no vídeo anterior, vamos analisar apenas a dependência da corrente elétrica com o tempo t. Eu não vou analisar como a carga varia com o tempo. Eu vou fazer apenas uma análise qualitativa dessa expressão. Daqui a pouco eu vou inserir alguns valores que caracterizam o circuito RLC para que a gente possa fazer uma análise qualitativa apoiada em alguns números. Então vamos lá. Já que B é menos que zero vezes Rzinho ao quadrado e em função do tempo t fica dado por, então nós temos o B, que é menos que zero vezes Rzinho ao quadrado vezes t vezes a exponencial de RT. A partir de agora, eu vou admitir que a capacitância do capacitor que aparece no circuito vale 62,5 nanofarad, o mesmo valor utilizado no vídeo anterior. A indutância L do indutor, 10 mH, o mesmo valor utilizado no vídeo anterior. Eu vou apenas diminuir a resistência R do resistor, pois como gama, o fator de amortecimento no amortecimento crítico possui um valor intermediário, um valor mais baixo, R deve diminuir proporcionalmente. Eu vou assumir que R é igual a 0,8 kΩ. Muito bem? Bom, a partir desses dados, você tem condições de calcular gama sobre 2. Ao fazer isso, você vai encontrar o seguinte resultado. Então vamos lá. Gama sobre 2 é justamente 4 vezes 10 elevado à quarta segundo a menos 1. Vamos entender esse resultado? Vamos fazer a divisão de R por L. Então nós temos aqui 800 dividido por 10 elevado a menos 2. Logo, nós temos 8 vezes 10 à quarta. Se gama é 8 vezes 10 à quarta, gama sobre 2, 4 vezes 10 à quarta. Muito bem? Calculando o ômega zero a partir dessa expressão, extraindo a raiz quadrada de 1 sobre LC a partir dos valores encontrados, a partir dos valores fornecidos, você vai obter, obviamente, o mesmo valor de gama sobre 2, pois se trata de um amortecimento crítico. Então, 4 vezes 10 à quarta radianos por segundo. Observe os valores obtidos, os dados fornecidos ao exercício. A partir daqui, portanto, vemos que I, em função do tempo t, fica dado por menos que zero. Eu vou admitir, assim como eu fiz no vídeo anterior, que Q0 é igual a... Então, nós temos 150 microcoulombs, para que eu possa depois fazer uma comparação entre os tipos de amortecimento. Bom, fazendo isso, substituindo aqui os dados em I em função do tempo t, você vai encontrar menos 150 vezes 10 elevado a menos 6. Observe que Rzinho é menos gama sobre 2, portanto, nós temos aqui a multiplicação por menos 4 vezes 10 elevado à quarta, muito bem, ao quadrado, né? Não podemos nos esquecer deste fato, ao quadrado, vezes, vou continuar aqui embaixo, t exponencial de RT, em que R é menos gama sobre 2, ou seja, nós temos a exponencial de menos 4 vezes 10 elevado à quarta t. Então, observe a expressão obtida. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que I, em função do tempo t, registre muito bem essa expressão, I, em função do tempo t, fica dado por, então nós temos aqui, finalmente,
I em função de t é igual a menos 24 vezes 10 elevado à quarta vezes t vezes a exponencial de menos 4 vezes 10 à quarta t. Muito bem? Observe o resultado obtido a partir dos dados fornecidos. Para finalizar o vídeo, vamos fazer uma análise gráfica, mesmo que qualitativa, da expressão de I em função do tempo t. Então vamos lá, arrumando um espaço aqui no quadro. Dando sequência, colocando I no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, nós vamos obter o seguinte gráfico. Note inicialmente que no instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica é nula, como deve ser, pois se você substituir nessa expressão o t por zero, zero vezes os demais termos vai anular a intensidade da corrente elétrica. Sendo assim, o gráfico começa justamente no zero. Note agora que a intensidade da corrente elétrica, o seu valor numérico, vem sempre acompanhado do sinal negativo. O sinal negativo se refere ao fato da corrente elétrica ter certa orientação no circuito RLC. Se eu tivesse assumido lá nas condições iniciais que a carga Q0 armazenada no capacitor no instante t igual a zero era igual a menos 150 microcoulombs, invertendo desta forma a polaridade do capacitor, a corrente elétrica no circuito teria orientação oposta. Consequentemente, a sua expressão seria exatamente a mesma, porém com sinal positivo. Logo, o sinal que aparece na frente dessa expressão serve apenas para orientar a corrente elétrica no circuito em questão. Muito bem? Vamos admitir agora que o tempo t está aumentando próximo da origem O, próximo do zero. Para esse aumento relativamente pequeno, este termo linear prevalece sobre a exponencial. Consequentemente, nesse meu esboço, para um tempo crescente próximo do zero, o valor numérico da intensidade da corrente elétrica aumenta. Porém, quando o tempo t é suficientemente grande, a exponencial inverte o jogo. Ela passa a prevalecer sobre o termo linear. E com isso, a corrente elétrica, a sua intensidade, o seu valor numérico, tende rapidamente para zero. Observe mais uma vez a expressão obtida, o gráfico construído qualitativamente. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, eu vou começar comparando os gráficos do amortecimento supercrítico com o amortecimento crítico. Até a próxima!